Inconformados com a falta de propósitos inovadores, colaborativos e sustentáveis, inconformados com o status quo, assim nasceu o Grupo AX Innovation Experience, com o propósito de ser referência em novos conhecimentos sobre inovação por mais inclusão e oportunidades. Composto por líderes do ecossistema digital, o Grupo AX oferece conteúdo, inteligência e network para quem é inovador e empreendedor. Por meio de uma curadoria desenvolvida por especialistas atuantes, nossa missão é promover uma agenda de integração entre universidades, governo e mercado, em busca das melhores soluções para o desenvolvimento digital e sustentável. Estudos e pesquisas, revistas, artigos e e-books, eventos digitais e presenciais, podcasts e muito mais. Acesse grupoax.net e venha ao encontro à inovação. É com grande alegria e satisfação que a gente vai dar sequência à programação do Innovation Experience Conference 2020, segunda edição do projeto. Eu me chamo Marcos Carvalho, eu dirijo a Associação Brasileira Online to Offline, entidade setorial que representa a economia digital e possui mais de 120 empresas inovadoras em prol do desenvolvimento das pautas disruptivas do mercado. É um prazer, uma grande responsabilidade, uma honra estar aqui com os amigos e profissionais de mercado. São protagonistas que estão liderando os processos de transformações nas empresas que eles representam. E queria começar essa rodada, vocês podendo comentar a área de atuação, a empresa que representa, para depois a gente ir para os tópicos, né? E a ideia é que seja um bate-papo, como se a gente estivesse no happy hour, fluido. São temas que a gente convive no dia a dia, então sem protocolos, e bora extrair o melhor de cada um aqui. Flávio, está contigo para começar. Bom, sou Flávio Levi, diretor regional da Traffic Guard para a América Latina. A Traffic Guard é uma empresa de proteção à fraude para campanhas de marketing digital. Tem uns 5 anos no mercado já e agora com operação aqui para a América Latina. Legal. Obrigado, Flávio. Eu sou o Rodrigo Spilleri, né? Sou Head de Inovação da Leroy Merlin Brasil. A Leroy Merlin eu acho que dispensa apresentações, mas também a gente fundou recentemente o nosso laboratório de inovação que chama Inova Lab. Né? Então a gente fundou ele esse ano, né? e onde a gente estuda desde mudanças comportamentais, inovação aberta, inovação interna dentro da empresa, cultura de inovação, né? e presta serviço interno e externamente, né? Para as áreas. Então a gente cuida de toda a parte de cultura, de design thinking, de presta serviço em geral para a nossa área, para todas as áreas da empresa. Legal. Olha para a cadeia de valor também? Ou é uma visão mais do dia a dia da empresa em todas as suas frentes? Para a cadeia de valor também. A gente, com o nosso laboratório de inovação, todas as nossas pesquisas, a gente está lançando um novo portal, o Portal Inova, que a ideia é a gente trazer tudo que a gente faz de pesquisa, desenvolvimento, de design, de insights, dentro desse portal para todo mundo que se interessa pelo nosso tema, que é a nossa missão, que é a casa. Né? Tá. Então, tudo relacionado à casa a gente pretende colocar lá e a gente desenvolve alguns eventos também. Legal, bacana. Marcos? Sou o Marcos Raubig, sou gerente de transformação digital do iFood. O iFood é uma empresa que dispensa apresentações, né? Todos já conhecem, principalmente em momento aí de pandemia, foi um dos serviços essenciais, auxiliou bastante o pessoal aí receber em casa todos os seus pedidos. E o nosso cerne principal, ou seja, o que move o iFood é transformação em termos de possibilitar que haja uma revolução no universo da alimentação, né? Então nós temos como objetivo principal possibilitar isso. Adriana? Eu sou a Adriana Saluceste, sou diretora de tecnologia e operações na Tecnobank. A Tecnobank é uma empresa de tecnologia para negócios e uma dos nossos valores, né, da nossa missão é trazer trazer simplicidade ao negócio dos nossos clientes. Então, ter tecnologia agregada para trazer essa simplicidade no dia a dia. Que legal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Espero que seja uma troca rica e a gente possa gerar insights e incomodar o establishment das pessoas ali, né? Bora nessa. É interessante a gente observar que a gente tem 4 perfis aqui complementares, né? Temos 2 empresas facilitadoras que a transformação digital e a inovação ocorram,
com as suas soluções tecnológicas, e 2 empresas que são usuárias dessas soluções, querem agregar inovação para entregar um serviço, um produto melhor para os seus consumidores, né? Então, o caso da Traffic Guard, que o Flávio acabou de explicar um pouco, a Adriana também com todas as soluções da Tecnobank, e o Rodrigo, que é uma grande corporação multinacional, surgiu num contexto tradicional e vem se transformando para acompanhar essas mudanças que têm ocorrido na contemporaneidade, né? E o Marcos representa uma empresa nativa digital com crescimento exponencial, e eu sei que já tem quase 2.000 ou mais funcionários na sede, na matriz, né, Marcos? São quase 3.000 agora. E se pegar toda a base de prestadores de serviços, restaurantes, entregadores, é todo um ecossistema engajado ali em prol de uma entrega, né? Então, Perfeito. Muito interessante. Então, eu sempre vou puxar as respostas tendo o viés de cada um para a gente ter um direcionamento, né? Senão, como você vai responder algo que está com outro viés, né? Então, a gente complementa todas essas frentes, tá? O tema é bem instigante, interessante, acho que impacta todo mundo que tem alguma atividade no mercado hoje, né? Novas tecnologias, data-driven, cibersegurança. Como aliar inovação, transformação digital e proteção de dados. Esse é o tema do nosso painel, tá? O primeiro tópico que a gente começa, então, é ligado a novas tecnologias. Tecnologia é meio, não fim. Ela pode ser utilizada para perpetuar comportamentos, processos tradicionais, ou para inovar, disruptar e gerar novas frentes e oportunidades, né? Diante desse cenário, eu queria saber como que vocês estão lidando nas organizações que representam, em termos de Leroy e iFood, evitando modismos, tipo, não é porque o concorrente está aplicando blockchain ou inteligência artificial em determinado processo que eu tenho que fazer também. Então, evitar modismos e sempre focar no crescimento, na eficiência, no desenvolvimento de novas oportunidades concretas. Depois a gente vai para os parceiros tecnológicos, facilitadores. Como vocês podem auxiliar que a iFood, que Leroy, por exemplo, possam alavancar nessa jornada, né? Então, eu queria começar com o Rodrigo, depois com o Marcos, por favor. Legal. Um dos objetivos do Inova Lab dentro da Leroy Merlin justamente é esse, né? Ter esse olhar para o futuro, tentar buscar, de um lado, a mudança comportamental, que a gente sempre vive na impermanência, nunca a gente está parado como ser humano. Não é porque agora tem Covid, porque tem toda essa pandemia que essa coisa é uma novidade, e isso sempre existiu. E do outro lado tem a tecnologia, que ela tem uma mudança exponencial. Então, o laboratório de inovação da Leroy, ele está olhando para essa balança, sempre olhando quais as tecnologias exponenciais e qual a mudança de comportamento para a gente conseguir, porque tudo é timing, né? Para a gente conseguir estar no timing certo. Como você falou do modismo, a gente é uma empresa de varejo, a gente tem que estar também atento ao modismo, né? Então, nem sempre o modismo é uma coisa ruim, quando você fala de varejo. É muita questão de ajustar esse timing. Quando que é o timing exato para eu entrar e quando que é o timing para eu sair. E isso é o mais difícil. Na Leroy, a gente faz ciclos semanais do nosso lab de inovação, junto com o chapter de Product Owners, de Product Managers. Então, todo mundo que está pensando em produto digital dentro da empresa, semanalmente a gente analisa um portfólio de ideias, o que está surgindo, o que está mudando no mundo, e toda segunda-feira, no nosso caso, a gente faz isso, né? Então, de um lado, tem toda a nossa pesquisa, o nosso estudo, para olhar e entender qual que é esse time, quando que a gente entra, quando que a gente sai. Do outro lado, tem todo o chapter de Product Managers, para a gente saber qual que é a prioridade, né? Então, qual que é a prioridade da empresa, é resolver alguma coisa que está latente na empresa, colocar uma inovação para a gente não perder esse time, muitas vezes, que surgiu uma novidade que está transformando o mercado, a gente precisa estar lá. Então, é um pouco dessa balança ali que a gente costuma fazer. Você comentou do modismo que às vezes se aplica, mas eu penso que seja mais com o viés experiência do consumidor, correto? Sim, com certeza. E quando tange a operação em si, de repente, a moda de implementar uma tecnologia que não se aplica ao seu core de negócio, como que vocês lidam com isso? Sim, a gente tem que sempre botar essas coisas na balança. A Leroy é uma empresa que a grande missão dela é melhorar a casa das pessoas, né? Então, como que eu melhoro a casa, como que eu melhoro o habitat das pessoas? Então, a gente tem sempre um foco e um viés para isso. E, por outro lado, uma grande missão do grupo é como que eu sou útil para mim, como eu sou útil para os outros e como que eu sou útil para o planeta, né? Então, a gente sempre tem que colocar essa missão e essa visão muito forte para a gente não entrar em algumas coisas que talvez desviem um pouco do nosso foco.
né? Eu acho que esse desvio de foco vai fazer com que a gente gaste dinheiro, a gente coloque, às vezes, investimento muito pesado em uma tecnologia que daqui a pouco ela vai acabar virando volátil, né? Não é isso que a gente quer, exatamente saber dosar isso e também sempre focado, sempre direcionado pela nossa missão, né? Que tem um bem maior. Então, quando a gente fala... É difícil falar de tecnologia sem falar do momento que a gente está vivendo, de inovação sem falar do momento que a gente está vivendo. Muita coisa que pode parecer também um modismo hoje é uma coisa que a gente tem que ficar super atento porque a gente achou que ia ficar 1, 2 semanas em casa na pandemia. A gente acaba que está meses e acaba que a gente cria novos hábitos. Né? Então, às vezes você vê, não vou entrar nisso porque é uma moda agora ou porque tem esse período de pandemia que vai ser um período passageiro, mas a gente acaba mudando os nossos conceitos. Hoje, antes, pouca gente tinha home office, hoje todo mundo tem home office. Você uma necessidade, né? Exatamente, faz exercício em casa. Isso é uma coisa que depois de 10 semanas, por exemplo, é uma coisa que ela fixa, você vira um hábito seu. Né? Então você tem que entender também que uma coisa que pode parecer modismo, talvez ela não seja. Né? Então você tem que tentar puxar o feeling. Inovação é trabalhar na incerteza mesmo. Sim. Você tem que testar, você tem que errar, você tem que verificar o que você errou e sair na hora certa para não errar. Errar é positivo. O que não pode fazer é errar muito grande, né? Errar muito caro. Exatamente. Né? E aprender com o erro, né? E aprender com o erro, exatamente. Exato. Usufruir o melhor que isso pode te gerar, né? Que é a aprendizagem e evolução, né? Sim. E uma última pergunta antes de passar para o Marcos. Você, com certeza, tinha um parque tecnológico que era mais tradicional. Por exemplo, a questão de ter data centers para armazenamento dos dados. E hoje, uma nativa digital como o iFood já nasce na nuvem. Sim. Como que está essa transação para a área de inovação? Realmente, eles já vinham se atualizando constantemente, então não foi tão doloroso? Como que você tem presenciado isso na empresa? Sim, na Leroy Merlin é bem recente, né? Bem recente que eu digo, já fazia um ano e meio que a gente estava passando por um processo de transformação digital, né? Em comparação com os 20 anos de empresa aqui no Brasil. Né? Então, uma empresa que já é centenária globalmente, 20 anos de Brasil, é natural que uma empresa centenária também passa um pouco de cultura aqui para a gente. Mas há um ano e meio mais ou menos atrás, a Leroy Merlin começou a repensar as novas formas de trabalho. Né? A parte de trazer para a cloud, de tirar do data center para trazer para a cloud, já é uma coisa que já acontece já faz algum tempo. Mas a gente trabalhar de forma ágil, de ter agilidade, de trabalhar em squad, isso é uma coisa nova, mas a gente já estava começando devagar. O que aconteceu é que, quando entrou a pandemia, foi todo mundo para casa do home office, a gente não teve um impacto tão grande quanto outras empresas que não se digitalizaram antes, né? Mas a gente teve um impacto positivo de acelerar as coisas. Né? Então, e é muito engraçado que, quando a gente veio para o home office, a gente se adaptou muito rápido, talvez pelo momento e todo mundo estava nessa sintonia de adaptação. A gente teve uma adaptação super rápida para o home office e para as metodologias ágil, para o ágil em geral. E a gente teve um ganho de produtividade muito alto. Né? Então, a gente sentiu, no começo, uma certa ansiedade, mas o impacto positivo veio logo na sequência. Assim. Então, foi algo que a gente conseguiu se adaptar muito, muito bem. Assim. A mudança geralmente vem pelo amor ou pela dor, Exatamente. Né? Como vocês já tinham compreendido essa importância, uma jornada que seria 5 ou 10 anos foi para 5 ou 10 semanas no máximo. Exatamente. É um contexto que é mude ou morra. Exatamente. Né? Muito legal. E, Marcos, no iFood, né? Você já nasceu com esse viés digital. Como que vocês vêm lidando com essas novas tecnologias? Eu sei que, inclusive, acho que o Grupo Móvel tem uma universidade de inteligência artificial, né? Comenta um pouco todos esses movimentos internamente, então, para a gente. Bacana. Então, assim, como você disse, é uma empresa que já nasceu digital, então tem como cerne ali da cultura essa parte da inovação, do empreendedorismo, foco em resultados, excelência operacional, né? Então, isso tem colaborado para que a gente... digamos, navegue bem por essas águas aí que estão se passando da pandemia, né? Em se falando de parceiros restaurantes, por exemplo, houve um aumento aí em torno de 44%, né, desde o início da pandemia, em número de parceiros aí de restaurantes de pequeno e médio estabelecimento que passaram a nos atender ao público em geral através da plataforma do iFood, né? E isso foi propiciado principalmente por o apoio que o iFood vem dando também, né? No que tange a treinamento, né, a qualificação, inclusive a iniciativas que proporcionaram que esses estabelecimentos viessem a trabalhar
em conjunto conosco, para atender a demanda que tem sido crescente, né? Então, posso citar algumas, né? Por exemplo, o Ecomanda é uma empresa que foi adquirida recentemente, tá? E o objetivo dessa empresa é proporcionar a esses parceiros, na linha ali de atendimento a cliente, dos restaurantes, digamos assim, que tenham uma ferramenta de gestão empresarial, para que possam atender com mais eficiência e eficácia aos seus clientes, né? Uma outra iniciativa é propiciar, uma outra chamada Na Mesa, tá? Proporcionou a esses estabelecimentos a disponibilização de QR Codes para que o cliente possa sentar ali na mesa e fazer o pedido, posicionando a câmera do celular ali para o QR Code e já fazer o pedido diretamente à cozinha, né? Então, diminui a frição, né? E a necessidade de um contato com um garçom, algo assim. Então, são algumas iniciativas aí que têm nos auxiliado, né? Em termos de propiciar que o parceiro restaurante consiga atender essa demanda, né? Sim. Em se falando de parceiros entregadores, né? A gente vê que isso ocasionou a pandemia em si ocasionou a perda de emprego, né, de várias pessoas aí que estavam no mercado mais formal e que tiveram como alternativa aí partir para o mercado de economia digital, né, como o iFood, como outras plataformas, inclusive Uber e assim por diante, né? Então a gente teve um aumento significativo, né, de pessoas que buscaram essa opção para ter ali a renda das suas famílias. E a gente tem atendido a esses parceiros de maneira a proporcionar a eles máscara, álcool em gel, todos os protocolos necessários para atendimento, inclusive no caso de parceiros entregadores que tiveram problema realmente de ficar, de terem contraído o Covid, tiveram toda a assistência também necessária, né? Então toda a operação da iFood tem sido pensada focando na necessidade de todas as pontas, né? Não só do parceiro restaurante, como o entregador e também o funcionário, né? O food lover. Se a gente pegar no período mais intenso de quarentena, o delivery seria até um serviço essencial, né? Porque Exato. permitiu que as pessoas ficassem no conforto de suas casas e não se colocassem em risco e continuassem suprindo suas necessidades, né? Foi um trabalho fantástico. E no que tange a iniciativa, por exemplo, interna, o próprio exemplo de universidade de preparo e treinamento para a inteligência artificial, você consegue trazer alguns exemplos? Sim, eu vou falar um pouquinho mais no momento do Data Driven, mas a gente tem iniciativas internas que nos propiciam qualificação, né, para todos os food lovers, ou seja, todas as pessoas que trabalham dentro do iFood, visando dar uma maior autonomia de tomada de decisão a partir do momento que ele tem condição de trabalhar com o próprio dado. Sim. Né? Então a gente fala melhor um pouquinho no momento do Data Driven. Legal. Agora, Ladies First, né? Claro. Adriana, por favor, como você pode auxiliá-los e facilitar essa jornada transformacional usando todas as soluções e tecnologias que vocês provêm para o mercado? Eu acho que assim, já trazendo o que você havia comentado, né, Marcos, eu acredito que a tecnologia realmente é um meio, né? E não tenho dúvidas disso. E o que eu acho que é muito importante, a gente traz muito isso para a equipe, é entender que o fim é atender bem o seu cliente. Quando eu falo cliente, independente do serviço, cliente interno, externo, na realidade, no final, é uma entrega, né? E lá a gente trabalha muito assim, em parceria, tanto a área de desenvolvimento como produtos, para mapear muito bem essa jornada do cliente e entender onde essas ferramentas possam ajudar dentro dessa jornada. Então, até para a gente não cair nesse modismo, igual a gente falou aqui, né? Às vezes eu brinco muito na equipe e falo para a gente não amarrar rato com corda de navio, né? Então vamos fazer o que realmente precisa ser feito e entregar valor com aquilo. Então se essa nova tecnologia disruptiva entrega valor, ótimo. Sim. Vamos fazer. Agora não vamos colocar alguma coisa que não faça sentido para aquele problema, para poder só para a gente usar a tecnologia que é o que está em alta agora, né? Exato. Então a gente fala bastante disso. E também a gente entende que, assim, nesse meio digital, a concorrência ficou muito mais acirrada, né? A gente sabe que, assim, uma entrega rápida, uma entrega assertiva, quer seja de um produto, quer seja de uma resposta, faz muita diferença. E essas tecnologias, machine learning, inteligência artificial, até o IoT, ajudam absurdamente, né? No nosso segmento ali, que hoje é muito voltado ali para o setor financeiro, numa análise de crédito é imprescindível.
numa análise de fraude, riscos. Então, assim, ela está sempre muito presente. Mas o importante é entender que cada cliente tem sua particularidade e, às vezes, o que é bom para um não é para o outro, né? Então, a gente sempre, para evitar esse modismo, a gente segue essa linha. Então, de ter um planejamento, de ter um objetivo claro e de ter um direcionamento real do que a empresa espera, do que a gente pode entregar, até do que a empresa pode pagar por aquilo, né? E o que se encaixa ali dentro das nossas soluções. Sim, com certeza. Isso que você falou de levar em consideração a realidade de cada empresa é fundamental, né? Às vezes você chega com uma tecnologia no outro estágio de evolução e não se encaixa, não se integra ao parque tecnológico do cliente. Então vai virando um Frankenstein, cheio de remendos, né? Não, e você não usa em toda a sua essência, às vezes, essa tecnologia, né? Porque quando você oferece para o cliente, brilha os olhos. É uma tecnologia nova, né? Mas dentro do ambiente dele aquilo não se encaixa, né? E aí não vai ter aquela experiência tão boa como teria se fosse num outro contexto. Então é bom sempre ter esse direcionamento, né? Por isso que eu falo um direcionamento realista, né? Sim, com certeza. E Flávio, conta um pouquinho do lado da Traffic Guard aí. Claro. Quando a gente fala principalmente de tecnologia e inovação, quando a gente fala isso do viés da fraude, por exemplo, a fraude também passa por essa inovação, essa mudança constante. Ela é uma coisa muito mutável. Um grande exemplo é se pegar, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, quando a gente tinha os device farms para instalações de aplicativo, você tinha lá uma sala com 3 pessoas, 400, 500 devices, gerando instalações de aplicativo e depois reiniciando e gerando. Para gerar, e isso tudo tinha um custo, né? Hoje, quando você pega, teve uma evolução. Tem o bot fraud. Hoje basta um servidor, alguns pacotes de dados, algumas informações específicas e uma pessoa gerenciando. E ele simula diversos devices, simula diversas situações, simula interações dentro do aplicativo, dentro do site, age como um comportamento humano, né? Sim. Só que faz isso em larga escala. Então você já vê que dentro disso tem uma evolução. Do nosso lado, então, é necessário ter essa evolução também, no sentido de entender e ter esse lado preditivo de como vai ser a fraude, para que caminho ela vai tomar, por onde ela vai seguir. Então, por exemplo, a Adriana comentou do machine learning, inteligência artificial, são as bases da nossa plataforma e precisam ser porque, como a fraude ela age em larga escala, em largo volume e de forma muito mutável, a gente tem que prever como isso vai acontecer, identificar em fração de segundos, a gente tem que saber se aquilo é uma fraude ou não. Se vai acontecer um bloqueio daquela fraude ou não. Então, do lado de tecnologia, é totalmente fundamental essa parte de machine learning, claro, com supervisão também. Hoje, se pegar a equipe técnica da Traffic Guard, cerca de 50% do quadro total da empresa é da equipe técnica e desenvolvimento. Porque o produto ele precisa estar sempre ali se aprimorando, analisando, aprendendo com os próprios dados, para poder evoluir e fazer esse combate à fraude. Sim, eu acho que um ponto fundamental que você falou, a palavra-chave é prevenção. Exato. A gente se antecipar, ter medidas preventivas e não reativas. Você vai ter uma reação após uma consequência, vai ter um custo, uma dor muito maior, né? Exatamente. Então acho que isso envolve plano de contingência, que olhe tanto para os aspectos tangíveis quanto intangíveis e tecnológicos, né? Exatamente. Muito legal. E é engraçado como a tecnologia se incorpora nas nossas vidas e a gente passa a ter mudanças comportamentais, de hábitos, de processos e não percebe, às vezes, o quanto isso se modificou ao longo do tempo, né? Então, até nas últimas conversas que a gente teve, eu sempre faço uma cronologia de como a tecnologia vem entrando nas nossas vidas. Então, em 1969, a internet surgiu no contexto bélico, sendo utilizado pelos norte-americanos. Só em 95 que ela foi implementada e chegou ao usuário final, né? 25 anos de tempo para transcorrer e chegar ao acesso do público de uma forma ampla. E aí isso ressignificou as formas transacionais, comunicacionais entre organizações e seus stakeholders, né? Você tinha um fluxo que antes, que eram os grandes conglomerados, a mídia trazendo sua comunicação e você não tinha um feedback, um poder de retorno. Ou você tinha que ligar no saque, ou mandar uma carta. Era um processo ali que muitas vezes o consumidor, o usuário até desistia, né? Ele preferia ficar com essa dor e mudar de empresa. Então você não tinha essa troca, essa fluidez. Em 1999, 98, nós temos o Deep Blue, que é o computador da IBM, superando a inteligência humana no campeonato de xadrez. Ganhou o primeiro enxadrista. Isso é um marco, né? É muito interessante. Primeira vez a máquina superou o homem, a inteligência humana. No início dos anos 2000, nós temos a bolha.com. Então, a venda do varejo físico, que a Leroy com certeza era muito forte já naquele período, passou a mudar de canal, complementar os canais, né? Então, antes vendia o estoque próprio na loja física, passou a ter mais um canal no online.
Depois, em 2007, a gente tem a chegada dos smartphones. Então, isso revolucionou ainda mais. O consumidor, o usuário, o cidadão passou a ter incorporado a internet nas suas vidas 24/7. E depois, em 2014/15, as plataformas digitais, sentido O2O, a integração do mundo físico com o mundo digital, né? Que a gente até espelha bem esse segmento, passou a incorporar a vida das pessoas, as estratégias das organizações. Isso revolucionou de uma forma sem precedentes. Hoje a gente tem a maior frota de automóvel privado com motorista sem que a plataforma tenha um carro próprio, ela conecta as pontas, né? A gente tem dentro de um aplicativo uma oferta de mais de 140 mil restaurantes, se não me engano, no iFood. Sim. Olha a facilidade que isso traz a um toque de tela no celular, né? E 2030 está previsto que a inteligência artificial supere de vez em todos os âmbitos a inteligência humana. Então não vai ser mais só o joguinho de xadrez. Ela vai corresponder na velocidade até superior com o que nós temos hoje, né? Então é muito legal a gente observar o macro, o contexto que isso vem se desenvolvendo, como a gente pode prever essas mudanças e adaptar os nossos negócios de uma forma mais concisa, né? E vamos para o nosso segundo tópico, então, que é Data Driven. Então, tem até uma frase famosa, que com certeza vocês já leram, que é a Data is the new oil, né? O novo petróleo. Então, é a nova moeda de troca e relevância em todos os âmbitos da vida. E eu estava lendo há pouco antes de entrar aqui, acho que a gente tem 22 milhões de terabytes gerados diariamente. Olha o volume, é uma avalanche de informação. E você acumular dados, mas não ter inteligência, isso não serve para nada. E você vai ter custo para manter um monte de lixos digitais, vamos assim dizer. Então, tem os dados estruturados e os não estruturados. Então, a pesquisa de 2018, que ela ouviu 245 empresas e apenas 31% delas extraía os dados do cliente e usufruía isso para melhoria de atendimento. 31%, é um número baixíssimo se a gente pensar ainda em 2018, né? Então, indo para a ótica das empresas usuárias de tecnologia que atendem o consumidor final, Leroy e iFood, quais as práticas que vocês adotam para utilizar essa avalanche de dados com inteligência em prol do desenvolvimento do negócio? Começar contigo, Rodrigo. Pode ser. Bom, primeiro você pontuou muito bem, né? A gente está agora num momento onde a gente tem uma realidade mista, né? Uma coisa que não é mais nem híbrida, já é uma coisa que já fundiu. Então você não fala mais online e offline. Se você fala de canal, você já tá atrasado, já está desatualizado, porque não faz muito sentido o canal. Eu quero aquilo que me dê a maior relevância para aquilo que eu quero, né? E a gente meio que inverteu essa cadeia, né? Então, antigamente as marcas, as indústrias, elas criavam uma oferta, criavam uma expectativa e você no final ali com o varejo depois pegava essa demanda e distribuía e você consumia aquilo. Agora ao contrário, né? A gente está criando essa demanda muito mais rápido do que nunca e essa demanda ela precisa ser suprida. Então a marca lá no final, para que ela tenha, né, que ela consiga ter um resultado de marca positivo, ela precisa fazer coisas que as pessoas querem, né? E para fazer as coisas que as pessoas querem, ela precisa primeiro entender o que elas querem, né? Como que a gente vai entender o que as pessoas querem? Então, como você falou, a gente tem hoje uma avalanche de dados, mas a gente precisa ficar focado no que é útil para que eu consiga, né, voltando aqui para a marca lá no final da ponta, como que eu consiga saber o que exatamente ele quer e como que eu consiga transformar essa experiência dessa pessoa, né? Então, a gente está muito olhando por esse lado e a gente está muito focado nesse universo da casa, da melhoria do habitat das pessoas, o que é útil para ela. Hoje, a gente está olhando muito forte para a parte de sharing everywhere, né? Então, todo mundo quer compartilhar coisas, né? Não existe, apesar de depois a gente vai falar um pouco sobre segurança de dados e tudo mais, mas apesar de tudo isso, tem de um lado o consumidor, ele quer privacidade, mas ele quer essa experiência, ele quer ter tudo compartilhado. Hoje é possível você chegar e alugar qualquer lugar do planeta e montar a sua casa com o seu home office, com os canais que você assiste na TV, com as suas preferências, no celular, na TV, em casa, em qualquer lugar, né? Então você consegue, com essa realidade mista, montar seu habitat. E aí a gente começa a pensar o que é a casa, né? O que é essa casa, né? Exatamente, começa a ressignificar a casa. Será que
o meu CEP, né? Aquele endereço físico que eu estou, ou a minha casa eu consigo levar ela para qualquer lugar. Né? Eu acho que esse é o grande nosso objetivo de trazer, voltando ali para a fala que eu já trouxe, de trazer utilidade real. Né? Se você pega uma avalanche de dados, todo mundo tem essa tendência, né? As empresas têm essa tendência, vou capturar dado e tal, só que se você não utiliza esse dado de forma correta, não faz sentido. E você não simplesmente porque o mundo mudou, você não está mais utilizando esse dado para fazer uma comunicação em massa e tentar jogar num pipeline gigante para atingir um pessoal menor. Né? Então você tem que usar esse dado de uma forma muito mais inteligente e que as pessoas entreguem esse dado para você se elas tiverem algo em troca. Né? Então não faz muito sentido eu pegar um monte de dados dessa pessoa se eu não tiver trazendo alguma coisa de volta para ela, porque eu estou, na verdade, gerando custo para a minha empresa, gerando um desconforto para o meu cliente e eu vou prejudicar a imagem de marca. Né? Então tem muito essa relação. Achei bem interessante o que você trouxe, que representa a mudança comportamental, social, ressignificada. A gente tinha uma sociedade de posse, né? Acumular bens. Hoje, para comprar um carro, você tem um contrato, tem que reconhecer firma. E você vê já os jovens nem tirando carteira de motorista, pensando somente na locomoção compartilhada, né? Então, a gente está vivendo um novo contexto, uma nova realidade proporcionado pela tecnologia, pela inovação. Exatamente. Então, é muito interessante. Bora, Marcos. Esse ponto que o Rodrigo mencionou é bem interessante, realmente, inclusive no que tange aí a privacidade de dados, né? Principalmente na questão ali do consentimento do usuário, né? Nos permitir utilizar os dados dele com uma finalidade específica. Ou seja, a gente tem que utilizar os dados somente para que nos propomos a utilizá-los. Isso aí é bem efetivo no iFood. Nós nos propomos sempre a utilizar os dados do cliente para, no final das contas, melhorar a experiência, né? De entrega do usuário ali final. Então, o que acontece? A gente tem modelos de machine learning que são utilizados, tá? São treinados ali numa instância da Amazon e o deploy para produção também é feito numa instância Amazon. Então, a gente tem a flexibilidade, através disso, de ter a escalabilidade, né? Em determinada época do ano em que existe uma maior demanda, a gente consegue dimensionar a utilização de processamento de acordo com a necessidade. E, no final das contas, qual que é o objetivo final? É proporcionar ao cliente final uma experiência em termos de tempo de entrega, né? Melhoria de tempo de entrega, efetivamente também de algoritmos que possam sugerir a ele pratos complementares ou que tenham relação aos pratos que ele geralmente pede, né? Então, a experiência de machine learning e de data é focada nesse sentido, né? E como é que a gente faz, inclusive o que o Marcos já havia citado, a gente tem uma Data Academy, que tem como objetivo que todos os food lovers, ou seja, pessoas que trabalham dentro do iFood, tenham acesso ao treinamento de SQL, tá? Então, cada um consegue montar a sua query ali e fazer as buscas que propiciam a ele ter a informação ali em mãos para tomar decisão ou para ter insights que possam trazer novas ideias e assim por diante, né? Então, essa é a abordagem que nós utilizamos. Que legal, bacana. Obrigado. Adriana, estou do lado de vocês aí para facilitar isso tudo. Bom, eu acho que assim, uma das coisas muito relevante, né, é o como você obtém esses dados, né? Então, até para você conseguir obter os dados com sucesso e ter os dados que você precisa, então você tem que ter uma experiência boa para o cliente. A gente já sabe que assim, se ele ficar mais de 3 segundos ali para poder conseguir passar um dado, ele desiste e sai da tela. Isso já é conhecido, né? Então, eu acho que esse é um dos pilares quando a gente fala de data drive, né, a driven. Uma outra coisa que eu acho que é muito relevante também é a valoração desses dados, né? Então, eu estou obtendo esses dados e eu estou armazenando ele, para que eu vou usar ele? Qual o valor que ele tem para mim, né? Até porque se a gente pensar em LGPD, tem aquele conceito da minimização também, né? Exato. Eu ter os dados para o que realmente eu vou usar. Então, eu vou assumir um risco de manter alguns dados que para mim que não tem valor e eu também não enxergo um valor futuro para eles e assumir esse risco com eles na minha base sem necessidade. Então, assim, a gente pensa muito nisso. Então, esse conceito da minimização, o privacy by design. Então, quando a gente pensa em um produto, já pensa na privacidade. Então, os dados que eu vou usar, como eu vou armazenar, isso é muito pensado dentro da Tecnobank. Assim, é uma das preocupações número 1, essa questão da privacidade dos dados. E eu acho que também um outro ponto é a conscientização das pessoas que têm acesso a esses dados.
né? E a gente ter uma segregação também de quem pode consultar e o que pode consultar, né? Então, lá isso é muito segregado entre departamentos, entre áreas que desenvolvem produtos, justamente porque um dos pontos de exposição muito importantes são as pessoas, né? A gente procura sempre dar treinamento, fazer uma conscientização, todos eles passam por uma conscientização quanto ao LGPD. Então, em todas as áreas, não só a tecnologia. Então, isso é alguma coisa muito pensada lá dentro da Tecnobank e também que a gente difunde para os nossos clientes também. Isso é muito difundido. Você vai precisar desses dados? Para que você vai precisar? Onde que você vai usar? O que você vai construir? Ou até quando estamos construindo uma solução para ele também, a gente ajuda com todos esses questionamentos. Que legal. A empresa passou anos, décadas acumulando dados e se ela manter isso de uma forma inadequada, ela está se expondo a riscos, né? E aí achei legal a questão do Privacy by Design, que você vai entender a realidade deles tecnológica e de acúmulo de dados e prover toda uma jornada para adaptar isso, esse novo contexto que nós temos da LGPD. Né? Exato, a gente... E é lógico, tem todo um tratamento de dados com anonimização, criptografia e tudo mais, mas só do que é necessário mesmo. Eu só assumo o risco pelo que eu vou usar, pelo que tem valor para mim. E geralmente vocês atuam em segmentos específicos, portes específicos de empresa? Hoje a gente atua mais no setor financeiro, né? Então, hoje estamos majoritariamente no setor financeiro, mas a gente trabalha alguns produtos que tem muitos dados. A score de crédito, a gente faz também a validação de documentos, então eu tenho a captura desses documentos para fazer a validação. Eu tenho também a parte de biometria facial. A gente sabe que a biometria ali tem muitos dados sensíveis, né? Porque ali você identifica todo tipo, a raça, sexo, enfim. Essas informações mais sensíveis estão dentro da biometria. Então, por isso que a gente tem toda essa preocupação. A gente tem ali realmente uma gama muito grande de dados e os nossos produtos são em cima desses dados, mas, lógico, todos com muito cuidado, com todos os conceitos da LGPD aplicados ali. Que legal. E o setor financeiro tem como característica sempre estar mais avançado que os demais em termos tecnológicos, né? Tinha um dado de 2013 e 2014 que o setor financeiro investia cerca de 13% do seu faturamento em tecnologia, enquanto que o varejo estava na casa dos 3%. Fazia muitos processos ainda em planilha de Excel, na unha, e ainda mais no Brasil, que tem característica varejo muito familiar, né? Sim, acredito que redes internacionais tenham, óbvio, uma evolução bem mais paralela ao setor financeiro, mas é uma realidade setorial que impacta. Sim, e esse negócio do financeiro também tem o Open Banking, né? Que tá chegando aí. Que é um exemplo do Data Driven, né? Quando a gente fala privacidade, mas o benefício que traz, às vezes, uma solução como essa, de eu conseguir migrar para qualquer banco, qualquer instituição financeira, sem eu ter que zerar meu score para depois reconstruir toda a minha vida financeira lá naquele outro lugar, impedir a pessoa de migrar, de mudar. Né? Eu acho que o benefício que traz isso, eu estou entregando meu dado, mas o benefício que está me trazendo de volta faz todo sentido. Né? Então, a gente está falando de LGPD, mas a gente está falando de abrir inclusive score bancário entre todos os bancos. Né? Com certeza. Mas eu acho que a LGPD traz justamente essa conscientização, né? Eu acho que a ideia não é interromper ou, enfim, engessar, mas é para que, como a gente está tendo esse tráfego muito grande de informações, hoje a nossa informação como o Marcos mesmo diz, é petróleo, então não tem nada mais valioso que essa informação. Então, ele exige das empresas a responsabilidade com aqueles dados. Olha, estou entregando os meus dados para você, mas cuide bem, né? Sim. E isso é empoderar, né, o cliente final, porque no final das contas, com essa questão do Open Banking, o cara consegue ter um player ali para investimentos, um para conta corrente e assim por diante. Então, você está dando um maior poder de decisão para o seu cliente final, né? Você... como temos a portabilidade do número telefônico, né? Você pode escolher a operadora mais adequada às suas necessidades. Hoje você pega esses dados transacionais que você tem de histórico de cartão de crédito ou na sua conta corrente e vincula a entidade financeira que melhor lhe atender, né? Então, empoderar 100% o consumidor, o usuário. E se a gente pensar, a gente vivia uma anarquia dos dados antes, né? As empresas coletavam dados seus diários e faziam o uso que elas queriam, não tinha transparência nenhuma. Óbvio que uma nova lei, uma nova fiscalização, a gente tem um receio geralmente, mas para as relações digitais eu acho que está trazendo mais transparência, né? Tem que ver como esses reguladores vão trabalhar, se é realmente em prol do desenvolvimento do mercado ou se vai estar enviesado e de repente muito visando as multas milionárias sem a conscientização, que é fundamental.
né? Se a gente olhar o Marco Civil lá da internet, algumas coisas eram até mais rígidas, né? É porque não se aplicava uma multa efetivamente, não tinha um órgão que era responsável por fazer essa fiscalização, né? Mas já existia, só não tinha aquela figura para regulamentar, né? Então, eu acho que esse conceito da LGPD, ele trouxe bastante espaço e trouxe também bastante responsabilidade. Eu acho que tem mais lados bons do que... Com certeza. E quando a gente está falando de data-driven, dados, experiência do usuário nos aplicativos, isso leva a todos os temas que a Traffic Guard trabalha, né? Performance do usuário para ter uma melhor adaptação das suas tecnologias e experiência ali no aplicativo, a própria prevenção, a fraude, passar credibilidade para o cliente, sabendo que ele não vai sofrer uma tentativa de fraude transacional, seus dados roubados. Isso torna a organização com uma presença ilibada, né, para os seus usuários. E vocês suportando todas essas frentes. Então, compartilha com a gente um pouco, Flávio. Porque quando a gente fala principalmente do acúmulo de dados e da utilização, é até engraçado que tem aquele programa de TV dos acumuladores, né, compulsivos, que acumulam muitas coisas. Acho que as empresas não querem ser esses acumuladores compulsivos de dados. Quando a gente fala de fraude, a gente aplica isso no formato de fraude, a gente vive numa região, quando a gente fala de América Latina, onde, por exemplo, estamos falando de aplicativos, 3 de cada 10 instalações de aplicativos geralmente são fraudulentas. Quando a gente fala de campanhas de marketing focadas ali no clique para trazer usuários, para trazer leads, quase metade dos cliques que acontecem não são feitos por pessoas, são feitos por máquinas. O que acontece? Você toma suas decisões baseadas nessas informações que você traz. Então, se você tem informações de usuários fraudulentos, de bots, de devices que não existem, você vai tomar suas decisões baseadas naqueles dados. Ou seja, você vai tomar decisões erradas. Você em algum momento pode achar, por exemplo, os bots, eles geram ações dentro do site, geram ações dentro do aplicativo. Aí você fala, aqui está todo mundo adicionando itens aqui no carrinho e está abandonando o carrinho. Porque o bot foi lá, tentou fazer uma transação com cartão de crédito falso, não conseguiu, você acha que o carrinho está sendo abandonado por uma razão X, toma uma decisão e pode piorar, de repente, a usabilidade ali para os demais usuários. Então, no papel de proteção à fraude, é justamente trazer essa base de dados mais limpa. É você não ter usuários fraudulentos, é você não ter ações fraudulentas de bots dentro ali dos seus dados para não tomar decisões erradas. Né? E até só complementando em relação até a experiência passada, quando você comentou de regulamentação, eu vim do mercado de VAS, né? Eu trabalhava muito no mercado de VAS, que era aquele de conteúdos para celular. Trabalhei na Gameloft na época que os jogos ainda eram jogos Java, os mais jovens talvez nem lembrem, mas a gente jogava naqueles celulares de teclado numérico. E eu lembro que eu peguei isso justamente na transação do momento onde o VAS era uma terra de ninguém e passou por regulamentações para melhorar. Então você tinha empresas que de má fé cobravam mais de uma vez, cobravam assinaturas de SMS, você não conseguia cancelar aquela assinatura de SMS, você era cobrado por esse conteúdo várias vezes. E eu lembro que durante esse tempo eu vi a morte de algumas empresas que agiam nesse formato. Então, efetivamente funcionou. Eu acredito que quando a gente fala de LGPD e tudo mais, e GDPR fora do Brasil, CCPA, é uma regulamentação que vem para ficar e vai ajudar também. Com certeza. Agora a gente vai para o nosso terceiro tópico, que aí é mergulhando um pouco mais no cybersecurity ali. E até a segurança sempre foi vista como custo, né? Até que a empresa passasse por uma fraude, um roubo transacional, e aí reativamente ela passava a olhar isso como um core do negócio necessário. E se a gente pensar para a economia digital, é um dos alicerces principais para garantir o funcionamento de toda a interação entre consumidores, cadeia de valor e as empresas. E diante disso, também temos as fraudes internas que a Adriana comentou. A gente precisa de uma educação, conscientização, que às vezes um funcionário pode ser um ponto para vazar uma informação estratégica e aquilo resultar também numa fraude muito maior. Então eu queria saber de vocês como estão lidando na ótica interna, externa, no que tange a cibersegurança em todos os seus aspectos, né? Na Leroy a gente está vendo isso como prioridade, né? Então, hoje, como eu comentei ali, a gente está trabalhando num formato de agilidade, transformação digital e a gente trabalha com priorização. Né? Tudo que tange a compliance, LGPD, cybersecurity é prioridade zero. Então a gente está olhando com muita calma e esse assunto de privacidade, né, principalmente agora liderado pela LGPD, que a gente já vinha estudando ela um tempo atrás por causa da lei europeia, GDPR, né, e a gente já se adequava aqui no Brasil, já estava se adequando aqui no Brasil à lei europeia, porque nós somos uma empresa europeia,
né? Então, Saíram na frente. a gente acabou começando um pouquinho antes e acho que isso é fundamental para tudo, desde para melhorar a experiência do usuário lá na ponta, né? Até para... Hoje a gente é uma empresa que não é uma tarefa simples, né? A gente tem 20 anos de empresa, tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, tem 10.200 funcionários. Só no Brasil. Só no Brasil. E aí você imagina 10.200 funcionários, para você controlar todo esse portfólio de dados, de captura de dados, porque pode ser uma pessoa de uma loja que vai perguntar para o cliente, vai anotar e vai salvar na nossa nuvem. Pode ser um sistema de muitos anos atrás que ele já está descontinuado e está com um monte de dado lá e tem alguma falha de segurança. Sim. Então a gente já faz um tempo que a gente está fazendo todo esse inventário, revisitando todos esses sistemas que a gente tem, todos esses pontos de contato que a gente tem, para tentar trazer isso uma experiência cada vez melhor, porque não digo nem o brasileiro, mas o ser humano em geral, ele está racionalizando muito melhor, né? A gente está vendo um mundo que o dado mudou muito e muitas vezes mudou negativamente. A gente vê essa polarização política, a gente vê sistemas que fazem com que as pessoas façam mudar de ideia, tentar manipular comportamento, né? E isso é muito grave, né? Isso é muito grave e a Leroy, historicamente, é uma empresa que tem uma visão centrada no cliente. Então, se você perguntar para qualquer pessoa da Leroy, o cliente é o centro de toda a estratégia da empresa. Então, pensando nisso, a gente já se antecipou e hoje é tudo que entra com um possível projeto ou problema com relação às leis, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também como você falou, o Marco Civil de Internet e todas essas outras leis, a gente está olhando como prioridade zero. Tá, muito legal. Pro iFood. Então, a questão que a Adriana citou também, do Privacy by Design, para a gente é fundamental, tá? Então, é um dos pontos que vai guiar realmente a nossa estratégia, né? Obviamente que inventário, né, de dados, como o Rodrigo citou também, foi ponto pacífico, foi utilizado. E, assim, nós vamos ter um painel aqui posterior que vai ser tratado o tema de LGPD, né? E aí a Camila Nagano do iFood vai entrar em maiores detalhes aí no que tange a esses pontos da LGPD. Mas o ponto principal aí que nós temos tratado é em termos de treinamento e conscientização, tá? Do nosso público interno, de que quais são as atitudes, as ações necessárias para que por exemplo, você não acabe clicando num phishing scam, não acabe compartilhando dados de uma pessoa simplesmente ao enviar um e-mail, você coloca o nome de uma pessoa e não confere o endereço completo do e-mail e você, às vezes acaba enviando para o Marcos errado, para o João errado e assim por diante, né? Então, pequenas ações aí que podem auxiliar realmente a proteger os dados, né, das pessoas. Aí entra muito no lado de educação e conscientização. Exato. Né? Legal. Até é engraçado quando você comenta, Marcos, que essa parte de toda a segurança, de cybersecurity, é muito ligada a custo, né? O Brasil é um dos países mais propensos a receber ataques. Em pesquisas recentes aí diz que a gente tem 43%, né, de chances de receber ataques contra 14% da Alemanha, que seria o país com menos riscos. E essas empresas, quando recebem esses ataques, geralmente as de pequenas e médio porte, elas gastam mais de 1 milhão para poder se reestabelecer desse ataque. Sim. E quase 2 milhões para poder se defender durante um ano, esse valor durante um ano, para se defender de pequenos ataques, de incômodos que acontecem o tempo todo. Então, se a gente pensar que nesse custo, uma prevenção é muito mais barato que isso, numa empresa, né, de pequeno e médio porte. É mais, acho que essa questão de conscientização e aculturamento mesmo, de entender que o prevenir é mais barato do que o remediar, né? E ainda num cenário tão exposto quanto ao nosso, né? E até nesse momento de pandemia aumentou 300% a quantidade de ataques. Então acho que mais um argumento para se investir em segurança, né? Lá na Tecnobank é prioridade número 1 lá. Então a gente tem todas as questões no que se refere à infraestrutura, a VLANs, VPNs, firewalls, os melhores. A gente os nossos data centers lá, a empresa que administra, tem todos os certificados, o ISO 27001, 9000, 2301, então a gente é muito preocupado nisso, mas também na parte do desenvolvimento seguro, né? Porque a gente sabe também que uma porta muito fácil para poder ter ataques são
os softwares ali, os nossos aplicativos, quando não bem desenvolvidos, né? Então, a gente usa ali o Sonar em 100% do que a gente desenvolve, nosso desenvolvimento é interno, 100% passa pelo Sonar. A gente não sobe nada com vulnerabilidade, code smell, bugs, não sobe. A gente tem uma área de arquitetura que é responsável por isso. A gente usa toda a parte, né, de Agile, de DevOps. A gente usa os pipelines de CI/CD para fazer publicação. A gente tem ambientes apartados. Então, é uma coisa, assim, muito levada em conta dentro da Tecnobank. E a gente já vinha passando por todo um processo de transformação, né, digital. Então, isso foi o primeiro plano da nossa transformação digital. Então, facilitou bastante nesse momento, né, já ter isso pré-pronto. Sim, que legal. Para você, Paulo. A gente vê isso, obviamente, para a gente fundamental fazer de forma preventiva, né? Tanto que a gente atua no momento em que você tenta trazer um usuário novo, no momento do clique, da instalação do aplicativo, no momento da impressão de uma campanha. E não só isso, mas fazer o trabalho de educação também no mercado, que é fundamental para a América Latina, que a Adriana comentou. É um mercado que pensa muito no depois que acontece, né? Em tentar reparar, e isso acaba sendo muito mais custoso. Isso vem mudando, eu sei que isso já vindo de outras experiências, eu vejo mudanças porque se a gente falasse 2 anos atrás, 3 anos atrás, proteção de fraude para campanhas de marketing, o cara ia falar, não, espera passar Black Friday que a gente está ocupado com Black Friday, depois a gente fala. E aí você pega o momento de Black Friday, que você tem uma intenção maior de compra dos usuários e muitas vezes você perde aquele budget que poderia ser para aquisição de novos usuários nesse momento para fraude. Então você tem esse impacto que você não vai recuperar, porque está propenso a comprar naquele momento e não depois. Então a gente tem visto essa mudança, mas ela precisa ainda de um trabalho de educação. Do nosso lado, o que a gente tenta fazer é trazer informações, trazer pesquisas, trazer insights, compartilhar materiais referentes não só à região, mas também ao que a gente vê lá fora e trazer essa expertise de fora para cá. A gente pegar a Europa, Estados Unidos, eles são muito mais avançados nesse tema de proteção à fraude do que na América Latina, né? Por exemplo, eu até comentei dos números de instalação de aplicativos, se você expandir isso para o México, por exemplo, lá é pior, para cada 2 instalações uma é fraudulenta. Sim. Então ainda não tem essa conscientização. Do nosso lado, a gente tenta trazer justamente esse trabalho de conscientizar. Que bacana. Recebi um comando aqui do Oráculo que o nosso tempo esgotou e longe de esgotar o assunto, a gente sabe que o tema que a gente tratou aqui se transforma diariamente, né? A tecnologia que nós utilizamos hoje, amanhã pode se tornar obsoleta, a velocidade das coisas está cada vez mais exponencial, né? A curva de transformação. Então, deixo o convite para que estejamos juntos de novo, em breve, compartilhando conhecimento, atuando como rede, que, sem dúvida, a gente vai enfrentar essa crise que nós vivemos e ter uma retomada econômica muito mais ágil nesse contexto de conjunto e colaboração, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Nos falamos novamente em breve, então, com certeza. E, complementando o que o Marcos falou, nós teremos um painel sequencial aqui na programação de LGPD, todos os desafios para a implementação e adaptações necessárias. Então, convido a vocês que se interessaram pelo tema aqui debatido, que permaneçam na programação contínua aqui com a gente. Muito obrigado e até uma próxima.